Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, diretamente do VTEX Day 2025. Estamos aqui mais um ano marcando presença com essa comunidade, essa plataforma do varejo que reúne empresas para investir em conteúdo, experiência e educar o lojista brasileiro. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Varejo Insights. Estamos aqui no Bora Varejo no VTEX Day 2025, evento com mais de 40 mil pessoas em 2 dias. Definitivamente o maior evento de digital commerce e varejo do mundo acontecendo no Brasil. A VTEX liderando aí essa revolução e levando a América Latina para o mundo todo. Estamos aqui no espaço do Bora Varejo, onde a gente produz conteúdo para vocês. Afinal de contas, a nossa ideia é reunir marcas, empresas para fazer experiências, conhecimento e educar o lojista brasileiro de forma gratuita. Esse é o propósito do Bora Varejo. E nesse episódio, meu nome é Alfredo Soares, estou aqui para poder entrevistar uma amiga, uma parceira, uma pessoa que foi super importante na minha trajetória de construção de autoridade, pessoa que, quando eu cheguei na VTEX, cuidou de toda a parte de assessoria de imprensa, de posicionamento de mercado e foi me ajudando durante toda a minha gestão na loja integrada, na X-Tech, lá na minha passagem pela VTEX. Então, senhoras e senhores, Mari, tá no ar. Seja muito bem-vinda aqui ao Bora Varejo. Você me entrevistando, né? Olha aí, o jogo virou. Sempre vendo você ser entrevistado, falando, faz isso, faz aquilo. O jogo virou. Uma vez. Ó, a Noir, super parceira da loja integrada, minha parceira durante muito tempo. Eles tocaram, galera, durante bons anos, aí acho que 2 ou 3 anos, o Instagram do Bora Vender. O conteúdo que produziam eram eles. Bora Vender. Lançamos, né? o Bora Vender, todo o conceito, exatamente. O livro lá. O livro, tudo. Cara, foram anos ali trabalhando junto. Hoje ela tá aqui ajudando a gente com essa trilha, né, de assessoria de imprensa, de comunicação no projeto do Bora Varejo. Então eu queria começar com uma pergunta que eu acho que vai virar corte. Como é que vocês hoje enxergam a dinâmica? Antigamente, na última década, a dinâmica era a assessoria de imprensa fazer um trabalho de relacionamento com os veículos. E essa década, o CEO se transformou no veículo. Exatamente. Como é que está essa mudança de demanda no mercado? Como é que vocês têm recebido esses donos de startup, dono de empresa? Isso é uma verdade? Está todo mundo buscando um lugar ao sol nesse caminho de produtor de conteúdo? Como é que está isso? Isso é muito verdade e assim, eu estava até comentando com a minha sócia, Marina, que eu nunca ouvi tanto a palavra reputação em todos os eventos que a gente vai. Então, assim, o trabalho de reputação nunca teve tão na moda, né? Está todo mundo acompanhando os movimentos aí, a gente está matando todo mundo, né? Diz que o funil de marketing morreu, o SEO morreu, a IA está matando todo mundo. Mas eu nunca ouvi falar tanto de branding e de reputação, de construção de marca. Mas, como você comentou, antigamente um trabalho de PR ele era feito basicamente com assessoria de imprensa. Você tinha os veículos, você fazia esse relacionamento, você pensava conteúdo e você vendia essa pauta, né, de forma espontânea. Eu lembro que a dinâmica, quando a gente começou, primeiro, sair no veículo era algo muito disruptivo. Exatamente. Era basicamente, cara, você conseguir sair no veículo, você tinha 2 formas. Sair pagando, que era o publi, que era péssimo, era muito marcado. Era muito marcado. E tinha um orgânico, que era realmente quando você ia parar na home de um site. Era basicamente o seguinte, um tinha autoridade, não tinha audiência, o outro tinha audiência e autoridade. Exatamente. E eu lembro que sair numa pequena empresa, grande negócio que você colocou a gente, sair em diversos veículos, cara... Ainda é importante. Não, Ainda é mas o peso era muito grande. Era uma parada que era um ponto de inflexão do negócio, assim. Era muito bizarro. Exatamente. Hoje eu já vejo diferente. O principal intermediário, né? Hoje eu já vejo diferente, eu já vejo o que ia acontecendo, eu já vejo... Você sai ali, mas você tem que dar visibilidade e vazão em outro lugar. São diversos canais hoje. E eu vejo hoje, eu recebo lá pro extremo várias assessorias de imprensa fazendo trabalho ali de relacionamento com podcast, como vocês faziam com a gente com os portais lá atrás. Exatamente. Hoje, assim, um PR moderno que a gente fala, 15% é assessoria de imprensa. Todo o resto, 15%. Então, esse trabalho de assessoria de imprensa, o que é assessoria de imprensa, né, para a audiência? É você chegar numa empresa ou numa marca e entender quais são os pontos de interesse para o mercado. O que o mercado vai
quer ver do G4, quer ver do Alfredo, quer ver da Vetex, o que eles querem ouvir. E a gente prepara esse conteúdo, né, esse material e oferece, olha, valor econômico, tem uma pauta aqui bem legal, uma história para te contar, você não quer fazer. Isso é assessoria de imprensa. Então, esse trabalho de relacionamento com a imprensa e de conseguir conteúdo mesmo. Então, basicamente a assessoria de imprensa, na sua essência, você entende a empresa, Exatamente. olha todos os elementos, história do fundador, produto, mercado, cliente, e aí você, com o seu know-how, enxerga o que tem potencial de virar matéria. Exatamente. Cria ali um acervo de oportunidades e fica se relacionando com o mercado a ponto de falar, isso mesmo. Pô, eu tenho um case disso aqui. Pô, o meu fundador teve esse problema. E aí aquilo vira matéria. A assessoria de imprensa são 3 etapas. Então, é o trabalho de visão, de você enxergar o que é notícia dentro de uma empresa. O trabalho de tradução, porque muitas vezes a empresa não sabe como se expressar, como falar de uma maneira atraente, de uma maneira, né, que vá chamar atenção. E o trabalho de indicação. Né, eu tenho até uma história que eu gosto de contar, que eu acho que fala bem o que é assessoria de imprensa. Eu não sei se você torce para algum time de futebol. Flamengo. Não sei se você vai gostar da história que eu vou te contar. Mas quando a gente chegou, né, em São Paulo, eu sou de Florianópolis, você sabe, há 20 anos, um dos nossos primeiros clientes era um cemitério. A gente fazia assessoria de imprensa para um cemitério. Que louco. E a gente precisava sair na imprensa, né, cliente. E aí um dia a gente estava lá, numa reunião, de repente começa a tocar uma música. Aí eu virei pro gerente do cemitério e falei assim, o hino do Corinthians? Um velório? A pessoa está sendo velada com o hino do Corinthians? E ele virou e falou assim, o hino do Corinthians é a música mais tocada em velórios. Ganha de Ave Maria. Então aí, primeiro trabalho, visão. Então, enxerguei uma pauta. Depois o trabalho de tradução. Então, assim, hino do Corinthians é a música mais tocada em velórios, diz papapá. Saiu em todos os lugares, né? As pessoas foram fazer, então assim, traduzimos e depois indicamos. Você acha que eu vou mandar essa pauta para o jornalista palmeirense ou para o corintiano? Corintiano. Então assim, eu gosto dessa história porque ela ilustra bem esse trabalho de assessoria de imprensa, que é o trabalho de identificar pautas. E hoje é 15%. Hoje, basicamente, 15%. Então, hoje a gente está lançando na Noar um trabalho que a gente chama de ABM PR, que é baseado no Account Based Marketing, que é assim, eu tenho que entender qual é o teu ICP, qual que é o teu cliente ideal. E a partir daí, eu faço um trabalho de reputação, que eu vou usar eventos, eu vou usar white papers, eu vou usar cases de sucesso, eu vou fazer podcasts. Então, hoje tem mais de 60 ferramentas de relações públicas, fora assessoria de imprensa. Então, é um trabalho de reputação muito grande e, assim, é um momento muito feliz para as boas agências de PR, porque hoje em dia é reputação, né? E relacionamento, a gente estava até vendo uma palestra agora no Vetex Day muito boa, que ele falou que, explicando a diferença de Brasil e China, e ele falou que eles logo entenderam que primeiro você precisa se relacionar e depois vender. E aqui no Brasil a gente quer vender e depois se relacionar. Isso conversa muito com o mercado de relações públicas. Porque você primeiro se relaciona, você entende seu público, você... que é o jogo político, né? Que é o jogo de relacionamento mesmo, né? Que você vai fazer por diversos canais. Por conteúdo, por networking, por eventos. Cara, muito maneiro. Então, assim, é um momento muito feliz para a área de branding. Porque é isso, não é mais o robozinho, né, ali, faz a palavra-chave que o robô vai te achar. Não, a gente tem uma inteligência artificial que ele calcula a tua reputação na hora de te colocar. Me explica uma coisa, como é que você vê essa tendência do João Adib, do Ale da Cacau Show, da gente, do Founder Lead Growth ali, do Founder como canal de aquisição da companhia? Perfeito. Né? E assim, essa tua pergunta tem muito ressonância com o que eu acabei de falar. Quanto mais a inteligência artificial avançar, quanto mais a tecnologia avançar, mais a gente precisa falar das pessoas. Mais a gente precisa personalizar a comunicação. Então, concordo 100%. O que a tecnologia, Alfredo, vai deixar todo mundo parecido. Não, a competitividade vai explodir, vai ser muito alta. Então eu vou querer comprar do Alfredo, eu quero comprar da Mariana. Então, quanto mais a tecnologia avança, mais a gente precisa falar de pessoas. E aí, né, além de reputação, uma palavra que a gente ouve muito nos eventos é autenticidade. Você tem que ser autêntico. E como que você é autêntico? Sendo você, né?
Eu acho que o E mais... nesse caso, eu acho que você pode falar bastante, porque lá atrás, lembra que eu te falava, eu falei, não, esse é meu jeito. Então... a gente trabalhou numa época que era tinha muito um estereótipo ali, então você meio que ia se adaptando a esse estereótipo, e eu já era um pouco revoltado, assim, de falar, cara, prefiro ir dessa forma, prefiro ir assim e tal. Mas é isso, acho que o mercado é cíclico também, né? Muda muito, né? A gente não tinha como saber que isso ia ser uma verdade. Tanto que eu falo, também, cara, eu comecei a produzir conteúdo em 2012, cara, eu não tinha ideia do que podia se transformar. Eu comecei porque eu realmente comecei a ter prazer, comecei a sentir que eu tava me desenvolvendo, que eu conseguia evoluir. Então eu falei, cara... Tava dessa comunicação com as pessoas, né? Eu lembro dessa época. Cara, muito maneiro. Mari, o que você poderia dar de dica pro varejista que ouve a gente aqui no Bora Varejo? Também tem muito fornecedor que ouve a gente aqui. Cara, a galera, tudo que quer fazer, quer investir, quer ter resultado, quer vender. E a gente sabe que a assessoria de imprensa, né, que esse trabalho estratégico de comunicação, ele não tem atribuição direta com venda. É difícil você achar uma atribuição direta, mas ele é holístico. O que você poderia quebrar a objeção na cabeça? Quais são os tipos de indicadores que essa galera tem que ver? Se você estivesse na reunião agora com um cara, que eu acredito, eu sempre tive. Então, para mim, é normal há muito tempo. A X-Tech era pequena e eu já tinha assessoria de imprensa. Sim. Mas o que você poderia quebrar de objeção se eu fosse teu cliente e estivesse nessa dúvida? Pô, mas como é que eu mensuro? Cara, como é que você quebraria essa minha objeção? Até estava vendo a palestra do Mariano, ele bateu muito na questão do orgânico, né? O e-commerce, o varejo sempre foi de performance, clique e, claro, todas as estratégias são válidas, mas assim, o conteúdo orgânico, ele é a ferramenta hoje, porque ele tem um custo muito menor, né? Se você hoje for lutar por clique, até acho que o Mariano mostrou em quase 20% a inflação hoje, né, de performance, tá tudo muito caro. Ele tem um custo muito menor e conteúdo orgânico, você sabe muito bem, porque você faz isso há muito tempo, é legado. Então hoje eu tô ali, tô fazendo networking, tô num podcast, tô na assessoria de imprensa, aquilo ali fica por muito tempo, né? É claro, não tem a velocidade que performance tem e tudo mais. É uma construção de uma reputação. Mas a reputação, ela é legado. Então, ela fica e com custo bem mais em conta do que lutar ali pelo... Então, turma, tá aí, ó, o desafio para vocês marcarem uma reunião com essa mulher aqui para entender como vai te ajudar no teu negócio, assessoria de imprensa, como isso pode fazer parte da tua estratégia de distribuição. Lembrando, né, a diferença de você fazer coisas que são espontâneas e momentâneas, que vão ter início, meio e fim muito rápido, como um Stories, versus você ter uma matéria como a minha na Under 30, lá na Forbes, na edição, que você até hoje consegue usar aquilo como selo. Exatamente. Então, uma coisa é o patrimônio ali digital, a outra coisa é a oportunidade, a ferramenta de oportunidade. Deixa eu só complementar uma coisa, a gente só fala de IA, né? O pessoal tá falando, estamos cansados, mas a IA, ela lê muito a reputação. Então, você tá num canal que tem reputação, ela vai te puxar. Então, quem é o maior varejista XY? Se você tiver nessas matérias, se você tiver nesse conteúdo, você provavelmente vai ser citado. Saber que essa é uma informação muito foda, que eu nunca tinha compilado ela. Exatamente. Essa informação vai para minha aula do G4, porque é verdade. A IA, ela vai priorizar a... Cara, essa é foda. E se você tiver dificuldade, como construir essa reputação? Procura no ar. Tamo junto. Galera, vai te seguir no Instagram? LinkedIn, Mariana Hinkel. Tem que ter Instagram, hein? Agência no ar. Agência no ar no Instagram, mas tem que ter o pessoal, hein? O pessoal é diferente. Tem que ter. Então é isso aí, galera. @Alfredo Soares, segue lá, @varejo.insights, @Bora Vender. Tamo junto e esse é mais um episódio aqui diretamente do VTEX Day no Varejo Insights 2025. Valeu! E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @Bora Varejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto! Esse podcast foi editado por Croma 09.